Boa noite, web espectadores. Estamos aqui mais uma vez com vocês, ao vivo e a cores, com a Su e com a nossa Dental Learn Channel. A Dental Learn Channel é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Estamos com as nossas lives, sempre às segundas e quintas, às 20 horas, no horário de Brasília. Lembrando a vocês que nós já temos aí mais de 360 aulas cadastradas na nossa plataforma, dentallearnchannel.com.br, que está passando aqui embaixo, inclusive, ó. Aqui embaixo está rolando e está mostrando para vocês aonde vocês se inscrevem para poder assistir essas aulas, tá certo? As mais de 360 aulas à disposição de vocês. Lembrando que nós estamos ofertando certificados emitidos pela UFMG para as nossas lives, para as nossas aulas. Para que você faça jus ao certificado, é importante que você siga algumas instruções que eu vou passar agora. Atenção! Primeiro, você tem que assistir pela plataforma www.dentallearnchannel.com.br. Repito, o endereço está passando aqui embaixo, tá certo? Faz seu cadastro lá, www.dentallearnchannel.com.br, e tem que assistir a aula por lá. E aí, tanto faz se você assistir a aula ao vivo ou gravada. Tanto ao vivo como gravada, você tem direito ao certificado. Você também tem que assistir a aula na íntegra, ao vivo ou gravada, tá certo? Lembrando a vocês que vocês devem utilizar o computador de vocês, aí tanto faz o computador de mesa, o famoso PC, ou o notebook. Evitem utilizar celular, telefone celular ou tablet. Por quê? Porque as mensagens que chegam de WhatsApp e Telegram criam uma oscilação na internet. E o algoritmo de computador que acompanha se vocês estão assistindo ou assistiram na íntegra a apresentação, interpreta essa oscilação como se você tivesse pulado um trecho da aula e aí, infelizmente, você não tem direito ao certificado, tá legal? Então, sempre assistir pelo computador, tá certo? Notebook ou tablet. Lembrando a você, então, que está assistindo ao vivo agora, hoje, a quinta-feira, nós estamos aí no dia 22 de outubro de 2020, às 20 horas e 10 minutos. Você que está ao vivo conosco, além de seguir todas essas dicas que eu falei para vocês, assim que a aula acabar, você vai esperar 30 minutos. Passado 30 minutos, você vai entrar de novo na plataforma, www.dentallearnchannel.com.br, vai entrar na página principal da plataforma, lá no canto superior direito da tela, você vai clicar em 3 traços, depois você vai clicar em certificados e depois em certificados disponíveis, tá bom? Atenção agora para você que está assistindo a aula no modo gravado. Atenção para você que está assistindo a aula gravada. Como é que você vai obter o seu certificado? Você vai perceber que aqui embaixo tem uma barra. Abaixo dessa barra tem uma palavra certificado. À medida que a aula for transcorrendo, essa barra vai sendo preenchida de azul. No final da aula, se você assistiu a aula na íntegra pelo computador e pela plataforma da dentallearnchannel.com.br, você vai perceber que essa barra, no final da aula, vai ficar completamente azul, tá certo? Assim que essa barra ficar completamente azul, a palavra certificado, que está aqui logo abaixo da barra, vai ficar também azul, basta você clicar na palavra certificado, pronto, o certificado vai aparecer automaticamente na sua tela, tá bom? Bom, aí uma semana de muita alegria para todos nós, tá certo? Principalmente para nós da Faculdade de Odontologia da UFMG. O nosso, como eu ressaltei na segunda-feira, o nosso projeto de extensão da Dental Learn Channel ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de visualizações das nossas videoaulas, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a cada web espectadora e web espectador, aos nossos professores e às nossas professoras que dedicam todo o seu tempo a esse projeto, tá? A todas as palestrantes e palestrantes que por aqui passaram, e como é o caso da de hoje também, que eu já agradeço, já vou apresentá-la, inclusive, tá? Muito obrigado, meu fraternal abraço, essa marca, sem dúvida alguma, a gente não teria alcançado sem esse trabalho árduo que cada apresentadora, cada apresentador, cada professora, que cada professor vem realizando, ou já realizou nesse projeto, tá certo? Destaco também todos os nossos alunos que foram bolsistas voluntários ou bolsistas mesmos, que passaram por esse projeto, tá? Muito obrigado a vocês, tá certo? Sem vocês também a gente não teria conseguido.
Agradeço imensamente também o Departamento de Odontologia Restauradora, o SENEX da Faculdade de Odontologia, o Centro de Extensão da Faculdade de Odontologia, a direção da Faculdade de Odontologia também, e, de uma maneira também especial, aos meus colegas Guilherme Costa Carvalho Silva, Eduardo Lemos de Souza e Nelson Renato França Alves da Silva, que são os professores que compõem o grupo de professores que fazem parte desse projeto. Então, muito obrigado a todos vocês também, e de forma carinhosa e muito especial a você, web espectadora e web espectador que está conosco no nosso dia a dia, tá legal? E, por favor, divulguem o nosso projeto para os seus contatos, tá? Os seus grupos de WhatsApp, para que a gente consiga chegar o mais rapidamente possível aos 2 milhões de visualizações, tá certo? Outro grande motivo de alegria que nós tivemos essa semana, especificamente em relação à Faculdade de Odontologia da UFMG, é que saiu a nota do ENAD, que é o Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes, que, entre aspas, seria o antigo provão, não é? A nossa faculdade obteve o conceito máximo, o conceito 5. Eu gostaria de parabenizar todos os alunos que fizeram essa prova, essa avaliação, por esse conceito que obtiveram. Parabéns a vocês, tá certo? Por esse envolvimento, por esse engajamento e por essa posição honrosa que vocês conquistaram. Parabéns a vocês, alunos, que conseguiram esse brilhante resultado para nós. Parabenizo também os professores, todos os professores da casa, os funcionários, né, técnicos administrativos em educação, a direção, né, a diretoria da faculdade, também a professora Ellen, presidente do nosso núcleo docente estruturante. Parabenizo também todos os membros do NDE. Parabenizo também, de uma forma especial, o colegiado de graduação da Faculdade de Odontologia e todos os seus membros. E, por fim, parabenizo de uma maneira mais do que especial o professor Enio Lacerda Vilaça, o nosso coordenador do colegiado de graduação da Faculdade de Odontologia da UFMG. Sem o profícuo trabalho do professor Enio, sem a genialidade, a inteligência e a competência do professor Enio Lacerda Vilaça, esse resultado, sem dúvida alguma, não teria sido alcançado. Então, parabéns, professor Enio, tá legal? Bom, dito tudo isso, vamos lá agora apresentar a nossa professora, que vai estar aqui conosco, apresentando o tema gerenciamento da pele na harmonização facial. Com muito prazer, com muita honra, estamos recebendo a professora Ludmila Bonelli, tá certo? Ela é cosmetóloga e especialista em saúde de pele, pós-graduada em dermatofuncional, mestre em administração pela UNEC, CEO da empresa Bibele, Cosmética Avançada, presidente do Encontro Internacional de Dermatofuncional em Belo Horizonte, das Minas Gerais, e sócia-diretora da empresa Belli Bonelli Group. Bom, professora Ludmila, mais uma vez, tive, né, o prazer de, em off, agradecê-la pela presença, mas agora, ao vivo e a cores, eu gostaria de agradecer demais a sua presença. É um prazer e uma honra tê-la aqui conosco. Tenho certeza que teremos uma noite de bastante aprendizado com a professora. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Seja muito bem-vinda. Suas considerações iniciais, por gentileza. Primeiro, depois de tudo isso que você falou, eu vou te falar, eu estou me sentindo tão importante, porque é tanta coisa bacana que você falou aí agora, que eu não sabia, estou de parabéns, e eu estou no meio disso um pouquinho, então para mim é um privilégio, né? Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, de colocar para todo mundo que eu vou falar agora meu trabalho, e é uma honra para mim, né? Muitos anos que eu mexo com o que eu mexo, né? Eu tenho uma experiência com pele realmente muito profunda, são quase 30 anos trabalhando, regenerando, trabalhando com peles com disfunções, né, das mais variadas, inclusive cicatrização. Então, estou muito feliz de estar aqui. É uma grande oportunidade para mim, com certeza, e parabéns pelo canal de vocês, porque se vocês já têm esse tanto de gente que já visualizou, já é sucesso, né? Com certeza. Graças a pessoas como você, professora. Me permita chamar de Ludmila? Tá? Lógico, você vai sim. Me chamar você me chama de Rodrigo também, a gente faz isso combinado. Tá certo? Tá certo. Mas o prazer é todo nosso, e pode ter certeza absoluta que são pessoas da sua estirpe, do seu gabarito, que fazem com que esse canal obtenha essa quantidade enorme de visualizações. Muito obrigado mais uma vez. Tá parabéns, parabéns. E vamos lá para a nossa aula, muita gente já esperando. E lembrando também, pessoal, desculpa aqui, deixa eu passar um outro recadinho. Olha,
nós não vamos interromper a professora Ludmila ao longo da apresentação dela. Nós vamos combinar o seguinte, está passando aqui embaixo, ó, um número de telefone que serve tanto para Telegram como para o WhatsApp. 31992830000. Se você quiser encaminhar alguma pergunta ou dúvida para a professora Ludmila, pode encaminhar, por gentileza, mensagem, tanto faz para o Telegram ou o WhatsApp, para esse número que está passando aí embaixo. 31992830000. Só peço, por gentileza, que não encaminhe mensagem de voz, porque eu vou estar aqui também aprendendo com a professora Ludmila, eu quero acompanhar a aula dela. Então, se mandar mensagem de voz, eu não tenho como escutar. Então, tem que ser mensagem de texto, tá legal? Estou liberando também tanto o bate-papo do YouTube como o bate-papo do Facebook. Por lá também você pode encaminhar sua dúvida ou pergunta para nós, tá bom? E vá dizendo também o seu nome e a cidade de onde está nos assistindo, que eu vou divulgar aqui para vocês ao longo da nossa aula. Então, por exemplo, nós já está recebendo a Sandra Raical, que foi minha aluna lá na Unifenas. Um grande abraço, Sandra, na época que eu dei aula na Unifenas. Ela, olá, parabéns pela marca alcançada. Obrigado, Sandra. Nós agradecemos você pelo carinho e pela presença. Ludmila, então, por gentileza, nós podemos passar para o compartilhamento de tela? Pode fazer. Rodrigo, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu sei que vão me fazer. Essa aula, ela fica gravada e disponível para qualquer pessoa que entrar na Dental Channel? Sim, fica disponível. Ela fica gravada. Isso. E lembrando que se a pessoa assistir na íntegra pela plataforma da dentallearnchannel.com.br, ela recebe certificado. Tem que assistir pela plataforma. Mesmo depois de hoje, qualquer dia. Qualquer dia, mesmo depois de hoje, qualquer dia. E a gente também está ao vivo no YouTube e no Facebook. Só que quem está assistindo no YouTube e no Facebook não tem direito ao certificado. Porque nós temos um algoritmo de computador da UFMG que acompanha se efetivamente a pessoa assistiu a aula toda ou não. E a gente só consegue fazer esse algoritmo funcionar pela plataforma. Pelo YouTube e pelo Facebook a gente não consegue. Por isso que tem que assistir pela plataforma. Tá bom? Tá, João. Tá bom. E na hora que eu colocar a nossa tela, esse tempo vai aparecer também? Não, eu tenho que controlar meu tempo aqui, né? Isso, seu tempo você controla contigo, pode ficar tranquilo. O tempo que você precisar usar, você pode usar. Fique tranquilo. Tá. Tá, João. Então, vamos lá. Então, vou compartilhar, tá? Beleza? Enquanto a professora Ludmila está compartilhando a tela dela, fazendo então aí, ó, acessem, se inscreva no nosso canal, dentallearnchannel.com.br, a nossa plataforma, para vocês assistirem mais de 360 aulas que nós já temos lá. Então, está aí, perfeito, só colocar no Deu certo? Perfeito, Ludmila. Pode começar, por gentileza. Muito obrigado. Então, tá. Bem, gente, como eu falei, é um prazer para mim. A única coisa que eu gostaria é de estar vendo a carinha de todo mundo que está assistindo, porque realmente falar sem ver todo mundo, ver se está todo mundo gostando, ver se as carinhas estão assim prestando atenção, é mais difícil para a gente. Mas eu espero que a gente tenha um bom proveito hoje. O que eu vou trazer para vocês eu vou chamar de uma coisa, um jeito novo de olhar a pele, né? Uma forma diferente, mas ao mesmo tempo extremamente saudável e funcional. Então, espero que vocês anotem, tirem foto dos slides, enfim, aproveitem, porque realmente o que a gente vai falar é importante, principalmente para quem, porque hoje a nossa palestra, a nossa aula é direcionada para a harmonização facial, principalmente para quem vai fazer o trabalho da harmonização facial. Eu falo que é importantíssimo conhecer a pele de uma forma funcional, porque quando a gente cuida da pele, ou quando a gente estuda, né, na faculdade, na pós-graduação, a gente estuda a pele de uma forma relacionada à sua anatomia, à sua fisiologia, mas às vezes a gente, quando começa a fazer o trabalho na prática, no dia a dia, a gente começa a entender que não é só aquele estudo que eu fiz, aquele artigo que eu fiz, que vai me mostrar tudo aquilo que acontece no atendimento diário. Quando a gente chega no atendimento diário, dá de cara cada dia com um cliente ou um paciente completamente diferente, se a gente não souber tratar a pele de uma forma funcional, a gente acaba tendo muita intercorrência. Então, eu acho muito importante a gente falar da pele hoje, e um pouquinho hoje que vocês saírem, eu falo assim, com uma informação que eu der hoje, já sair diferente, amanhã eu já tenho certeza que o olhar para a pele vai mudar, né? Então, hoje a gente vai além da fisiologia, hoje a gente vai ultrapassar a fisiologia, hoje nós vamos falar de funcionalidade de pele. E eu acho muito importante a gente entender que nós estamos, para quem mexe com beleza, né? Eu falo que a beleza tem um limiar do excesso e aquele profissional que não faz excessos, que ele tem
uma ética, ele tem um olhar mais natural para a beleza, né? Então, se a gente começa a fazer da harmonização facial um excesso de aplicações, um excesso de tratamentos, a gente acaba até interferindo nessa própria funcionalidade da pele e acaba tendo problemas, ou às vezes até resultados que não são bons, resultados ruins e resultados pobres, e o cliente acaba ficando insatisfeito. E o nosso cliente, eu falo que ele é um ser humano, né? Então a gente tem que tratá-lo de uma forma individual, não é todo mundo que é igual, não adianta a gente entender toda a fisiologia, porque cada um tem um dia a dia, cada um tem um estresse, cada um tem um perfil diário diferente. Então a gente vai ter que levar isso em consideração. E uma outra coisa que eu acho importante também a gente falar da harmonização facial é que a primeira coisa que a pessoa olha, né, o primeiro olhar, eu falo assim, o primeiro raio de olhar que sai quando eu olho para o outro, o que a gente vê primeiro é realmente a pele, né? O que eu coloco no sentido de injetáveis, né? Então, injetei um ácido hialurônico, um fio, quer dizer, eu fiz aquele trabalho de harmonização. O que a gente faz no sentido de ser injetável, de ser invasivo, está por dentro. Mas o primeiro olhar é a pele. Então, a pele, ela tem que acompanhar tudo aquilo que eu vou fazer na harmonização. O que eu chamo de acompanhar? Não adianta eu querer fazer um tratamento e ser extremamente expert em harmonização, se o meu cliente sai ainda com uma pele manchada. Então, quer dizer, ele faz a harmonização e a pele tem melasma. Então, parece que a diferença não aconteceu muito, né? Eu gosto muito de falar isso do Instagram, eu ainda vejo muita pele no Instagram, que a pessoa mostra o antes e o depois, e aquela harmonização está perfeita, mas a pessoa tem uma olheira, a pessoa tem uma acne, ou uma pele oleosa, poros abertos, ou uma pele com rosácea, uma rosácea muito ativa, e aí a beleza daquela harmonização cai por terra, e aquele cliente ainda vai embora insatisfeito. Por isso que a gente tem que preparar a pele para receber as tecnologias da beleza. Sejam essas tecnologias de aparelhos, como a radiofrequência, como um ultrassom focalizado, como um microagulhamento, sejam as tecnologias, né, de invasivas, como as da harmonização, um próprio preenchimento, e sejam as tecnologias mesmo como uns peelings químicos, por exemplo, que muita gente gosta de usar. Não é mais a minha praia, mas muita gente gosta de usar. Então, essa pele, ela tem que estar preparada para receber essas tecnologias, porque o tempo todo, quando eu vou mexer com uma melhora facial, eu sempre vou usar uma tecnologia que vai interferir em camadas da pele, sejam mais superficiais, sejam mais profundas, né? Tecido subcutâneo, quer dizer, a gente vai injetar muita coisa nesse tecido, então esse tecido tem que estar preparado para receber. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu não consigo aqui realmente falar tudo dos meus quase 30 anos de experiência. Eu vou tentar pontuar de uma forma que fique bem explicativa para a gente poder acompanhar. Mas eu falo que existem 3 pilares, né, para uma pele saudável. O que eu chamo de pele saudável? Porque a palavra pele saudável parece simples, né? Mas não. Ter uma pele saudável é ter uma pele sem acne, ter uma pele saudável, ter uma pele sem mancha, ter uma pele sem poros abertos, sem rosácea, sem oleosidade, sem olheira, até mesmo sem flacidez. Então, pessoal, tudo aquilo que a gente tem na pele, que é uma disfunção, né, estética, que a gente hoje não vai falar de patologia, mas disfunção estética, toda vez que eu tenho uma acne, significa que a minha pele não está saudável. Toda vez que eu tenho uma rosácea, significa que minha pele não está saudável. Se eu tenho uma pele muito oleosa, que chega a brilhar e fica feio, né? Significa que eu não tenho uma pele saudável. Então, ter uma pele, recuperar, gerenciar, reconquistar a saúde da pele, significa reconquistar uma pele funcional, sem nenhuma disfunção estética. A gente consegue fazer isso, não é difícil fazer, lógico que a gente precisa de treinar um pouco, de ter um tempinho de experiência para poder dar tanta certeza para o nosso cliente, né, como eu dou e como os meus alunos têm dado por aí,
Mas a gente precisa de entender que tem como sim acabar com uma acne, acabar com uma mancha, acabar com uma olheira, desde que a gente entenda de toda essa funcionalidade que eu vou falar hoje. Só que quando a gente fala de gerenciamento de pele, o gerenciamento de pele, essa palavra, ela é muito bonita, mas ela tem várias conotações, né? Porque eu posso gerenciar a pele do meu cliente no meu consultório. Eu dou a dica e esse cliente diz que vai fazer, mas às vezes não faz. Gerenciar a pele significa um trabalho de parceria entre o profissional que vai dar orientação, mas entre o cliente que tem que ser completamente obediente. O nosso cliente de pele, o nosso cliente de beleza, ele não pode ser rebelde, ele tem que escutar todas as nossas orientações, ele tem que fazer e ele tem que fazer mudanças para manutenção de tudo aquilo que ele investiu e que a gente também investiu para um bom resultado, né? Então eu falo assim, a gente só vai ter uma pele funcional se a gente diariamente cuidar dessa pele. Não tem como cuidar de uma pele de vez em quando. De vez em quando eu vou no consultório, faço um microagulhamento, de vez em quando eu vou no consultório, faço harmonização, de vez em quando eu vou no consultório, faço uma radiofrequência. Isso não resolve, né? Fazer uma radiofrequência hoje, até porque eu falo que não sai de dentro do cabeçote da radiofrequência colágeno, não sai de dentro da agulha do microagulhamento colágeno. Então, fazer uma tecnologia no consultório, ela impulsiona uma melhora, mas a melhora só vai se manter se todos os dias a gente for muito habitualmente organizado para cuidar da pele. Senão a pele sempre vai estar dando um probleminha. Então, eu falo que tem 3 coisas que são básicas e não dá para abrir mão disso. E se eu fosse falar isso há 30 anos atrás, eu ia falar que chatura, isso que a Ludmila Bonelli vai falar. E hoje eu não acho chatura, hoje eu acho o seguinte, se a gente fizer, dá certo. Se a gente fizer, a gente evita problema. E se a gente fizer, a gente vai ter uma cliente muito mais feliz e muito mais bonita e realmente uma pele com muito menos problemas, né? Essas 3 coisas são eu preciso cuidar da minha pele, seja do corpo, seja do rosto, pessoal, mas hoje nós estamos falando de harmonização facial. Então, faz de conta que hoje é só para o rosto, mas a pele ela é um órgão que envolve meu corpo todo e precisa ser tratada como tal, né? Então, o que eu falo hoje serve para a pele em qualquer região do corpo, porque a pele é uma só, né? Hoje a gente vai focar na face, mas o que eu vou falar serve para tudo. A nossa pele sendo um órgão, e este órgão, um dos maiores órgãos do corpo, é o órgão que nos envolve completamente, ela tem uma relação de 100% com tudo que a gente faz dentro do nosso organismo. Quando eu faço uma coisa ruim, quando eu faço uma coisa boa, né? Então, a nossa pele, que está relacionada com tudo que eu faço dentro, por isso que eu falo que são 3 ações que a gente tem que fazer diariamente. Não adianta eu querer ter uma pele linda e bonita se todo dia eu me alimentar de um alimento que pode estragar o colágeno da minha pele, por exemplo. Então, não adianta eu querer usar a tecnologia mais cara se todos os dias eu me alimento de um alimento que me estraga. Então, a própria alimentação, ela tem que ser mudada quando a gente fala de gerenciamento da pele. Não adianta eu querer tratar da minha pele comendo alimentos que vão destruir, oxidar as minhas estruturas, né, dérmicas e até mesmo estragar, fragmentar a minha pele. Então, nós vamos falar sobre alimento, alguns alimentos hoje. Eu vou falar um pouco menos sobre alimento, porque não daria tempo de falar tudo, né? Se a gente quer gerenciar a nossa pele, todos os dias eu preciso de passar um produto tópico que entre lá dentro da minha pele, que ultrapasse as camadas superficiais e consiga chegar até a nossa célula-alvo, que nós vamos falar aqui hoje também. Então, gente, não adianta eu querer fazer uma harmonização hoje, eu saí do consultório hoje, eu fiz um preenchimento e aí eu continuo com meus poros abertos, então eu tenho que tratar desse poro aberto todos os dias. E eu só consigo fazer isso resgatando funcionalidade de pele. E a terceira coisa, que é muito importante, e hoje a gente vai falar um pouquinho no final da nossa aula, são os nutracêuticos, que são estruturas que vêm dos alimentos,
mas em concentrações mais altas, em concentrações também mais puras, que a gente usaria de uma forma oral para complementar todo o nosso trabalho, que eu falo de dentro para fora, em out, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Então, a gente vai tratar regenerando a pele com alimentos mais funcionais, direcionados para a nossa pele. Nós vamos, por exemplo, tratar com alguns nutracêuticos, eu vou falar alguns hoje, e vamos tratar com dermocosméticos. Mas a gente tem que saber o que tratar, a gente tem que saber pontualmente. Eu vou gerenciar a pele como? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que olhar? E o que eu tenho que repassar para esse cliente, para realmente ele ficar feliz e ver uma diferença, e a gente também, né, como profissional. Um profissional de qualidade, de gabarito, um profissional ético, ele fica feliz com o resultado, né? Eu falo que ele fica muito mais feliz com o resultado do que com o próprio lado financeiro que aquilo ali envolve. Então, por isso que é muito importante esse relacionamento dentro do gerenciamento da pele. Se a gente não tiver uma parceria boa com o nosso cliente, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, essas três pilares a gente vai falar. E eu queria dar um exemplo de um alimento para a gente ver como que o alimento interfere em tudo no nosso organismo. Nós sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. Mas eu queria dar um exemplo para a pele que eu gosto muito de dar quando eu estou dando aula, mas que é bem ilustrativo para a gente e até para a gente conversar com o nosso cliente, né? Que é a cenoura. Nós temos o nosso cliente, culturalmente, né? A pele está relacionada com a sua beleza e, ao mesmo tempo, muita gente escuta, desde a época da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa mãe, falar que a cenoura faz bem para a pele, né? Então, muita gente que vem no consultório da gente começa a comer cenoura porque, eu estou tratando com a doutora Ludmila, eu vou comer cenoura porque ela está cuidando da minha pele, eu vou ajudar e vou comer cenoura todos os dias. Então, esse alimento que é tão saudável, tão procurado, tão gostoso, né? Ele tem uma quantidade de beta-caroteno muito grande. E o beta-caroteno é uma estrutura que estimula a produção de melanina. Então, quanto mais eu comer cenoura ou alimentos que tenham muita concentração de beta-caroteno, mais eu posso piorar a minha mancha, por exemplo. Então, às vezes, existem alimentos que são alimentos culturalmente chamados de saudável, mas quando a gente chega na funcionalidade da pele, eles podem interferir absurdamente e, às vezes, atrapalhar um procedimento que a gente está querendo melhorar e, de repente, quando vai descobrir, aquele cliente está comendo cenoura, né? Não quer dizer que ele tenha que parar, mas ele não pode aumentar a ingestão porque começou a fazer um tratamento com a gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu coloquei aqui o que eu chamo, deixa eu só passar aqui, o que eu chamo de dermicosméticos e nutracêuticos. Por que eu escolhi colocar aqui a palavra derme como é tão grande? Porque todos os cosméticos que são associados ao que a gente vai falar hoje, que é funcionalidade dérmica, que é resgate da arquitetura dérmica, blindagem dérmica, são estruturas que chegarão através de permeadores a nível dérmico. Todos que a gente vai citar poucos. Eu coloquei até alguns exemplos aqui, fotos de alguns, mas a gente vai citar ativos que chegam na minha derme, que é só a minha derme que consegue comandar completamente a funcionalidade da minha pele. E quando a gente falar de nutracêuticos, né, e alimentos funcionais, mas quando a gente falar de nutracêuticos, por que eu gosto dessa palavra nutracêuticos? Porque são nutrientes terapêuticos. Então, nós vamos falar de alguns que são, inclusive, biocompatíveis com a pele, tá? É muito bacana essa associação. Eu coloquei aqui para vocês algumas fotos, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui para vocês algumas fotos de peles. Eu falo que esse primeiro slide é um slide de fotos de peles que eu chamo de saudáveis, né? A gente vê aqui a primeira pele, uma pele manchada, que tratando toda a funcionalidade de pele ficou mais uniforme. A gente vê aqui uma pele flácida envelhecida, que também ficou uma pele mais funcional, com menos envelhecimento, menos flacidez. E a gente vê aqui uma pele queimada. Queimadura tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Não. Mas eu quis colocar para a gente ver que quando a gente aprende a cuidar
e tem esse olhar para a funcionalidade da pele, a gente consegue fazer exatamente isso aqui, uma cliente minha, exatamente isso, reconstituir de uma forma 100% perfeita. Isso aqui é uma aluna minha, inclusive. Ela queimou o rostinho dela com... Ela colocou uma cera de depilação no forninho de micro-ondas e abriu e explodiu no rostinho dela. E ela me procurou mais ou menos uns 20 dias depois que isso tinha acontecido. E falei, professora, me ajuda. Eu falei, não, eu vou te deixar perfeita, mas você vai ter que me obedecer, né? E obedecendo uma querida, a gente conseguiu recuperar a pele 100%. Por que eu coloquei essa foto aqui? Porque a gente não gosta de ver coisa feia quando está falando de beleza, mas para a gente entender o poder do que eu vou ensinar hoje, o poder dessa mudança de olhar. Porque quando a gente fizer essa mudança de olhar, nós vamos conseguir fazer exatamente isso aqui. Então, imagine isso aqui lá dentro da pele, de uma pele que nem foi queimada. Os resultados são muito bons, tá? E aqui a gente só tratou resgatando funcionalidade de pele, sem nenhuma tecnologia, a não ser as 3 que eu falei, nutracêuticos, dermocosméticos e alimentação funcional. Demoramos quase 4 meses para conseguir esse resultado, e até hoje, ela está completamente normal. Até essa manchinha pouquitinha que está aqui já sumiu, ó. Hoje ela nem isso aqui tem mais, tá? Agora eu vou mostrar um slide só de coisa feia, mas tudo relacionado à pele. Também são resultados de resgate de funcionalidade de pele, que é o que a gente chama de gerenciamento da pele. Então, aqui eu tenho uma queimadura grave, né? E aqui eu tenho essa queimadura 10 dias depois. Olha a diferença dessa pele em tão pouco tempo, sem nenhum tipo de medicamento, sem nenhum tipo de corticoide, só trabalhando funcionalidade de pele, tá? Aqui eu tenho uma mão completamente... cadê minha setinha? Aqui eu tenho uma mão completamente lesionada, e o que o pessoal chama de uma dermatite, e essa menina tinha um problema seríssimo nas mãos, eu só coloquei uma, mas eram nas duas, e esse problema dela era um problema que ela não podia mexer a mão, porque a mão sangrava, então ela tinha dificuldade de trabalhar, de escrever, de namorar, de trabalhar no computador, então ninguém conseguia resolver. Usou muito corticoide há muito tempo e ninguém conseguia resolver. E aí essa menina foi minha aluna e falou, professora, me trata. Falei, vamos então fazer. E aí a gente conseguiu curar a mão dela, que nunca ninguém tinha conseguido antes, só com esse resgate de funcionalidade de pele, tá? Olha como é que a mão tá linda, nem parece que é a mesma mão, mas é, viu, pessoal? E aqui eu coloquei uma foto feia, mas eu tenho muito orgulho de colocar isso aqui. Isso aqui é uma doença que todos nós já estamos ouvindo falar, porque ela já está sendo mais divulgada, né? Que é a epidermólise bulhosa, é uma doença genética de pele, onde a pele não produz proteína, pensa bem. Então, se a pele não produz proteína, significa que ela não produz colágeno. Então, é uma pele que vive com machucados, vive com lesões, né? Uma pele que não cicatriza. Então, isso aqui é uma cliente que eu cuido de 3 clientes com epidermólise bulhosa, e essa aqui me cedeu essa foto das costas dela. Nós ficamos juntas 20 dias, ela é minha cliente há 1 ano e meio, eu não vou curar essa pele, mas olha a diferença que a gente conseguiu só fazendo funcionalidade de pele, com alimentação funcional, dermocosméticos e nutracêuticos. Então, essa pessoa aqui, que tem 42 anos, quando ela chegou para mim tinha 41, ela ficou tão boa que pela primeira vez na vida ela teve coragem de ir ao mar, mas não é que ela entrou e nadou, mas com esse monte de ferida, não tinha como nem sentir calor, vento, né? Porque ela tem isso no corpo todo, em toda a virilha, nas axilas, nas mamas, no abdômen. Eu tirei essa foto das costas que eu achei que era menos complicado da gente olhar e mais fácil dela me ceder a foto também. Então, quer dizer, a gente tem aí resultados também nas coisas feias, né? Nas coisas incuráveis, de repente. Então, isso é lindo demais, isso é uma das coisas que mais dá prazer quando a gente fala de gerenciamento de pele. Aí eu coloquei aqui, tá feinho porque eu tentei cortar e não consegui, mas é só para mostrar esse Dermascan. Eu tenho 2 Dermascans aqui, que foram feitos na Unifesp, mas simplesmente como um exemplo,
tá? A gente não fez um trabalho e publicou, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui um dermascan da pele. Esse dermascan aqui é a foto de antes, onde a gente tem alguns pontos negros, e quando a gente tem ele aqui, depois de 28 dias de uso de dermocosméticos permeáveis até a profundidade da pele, até a derme, né? Eles foram preenchidos em branco, e esse preenchimento significa que algumas estruturas foram estimuladas, né, estruturas colágenas, e preencheram aí a derme. E aqui a gente tem um outro também, antes e depois, que a gente vê esse dermascan com alguns pontos negros, e aqui, mais ou menos 28 dias depois, 30 dias, a gente tem uma diferença. Isso significa, pessoal, que foram 2 dermocosméticos. Aqui a gente tem um, que chama-se Bifresh, essa diferença de produção de colágeno, sem nenhum outro tipo de tecnologia associada, e aqui a gente tem um outro, que chama-se Blur, que também conseguiu estimular essa produção. Então, muito bacana isso, para a gente poder conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, assim, o que eu quero comentar com vocês? Eu gosto muito de falar, igual o mineirinho fala, tem hora, que, tudo no diminutivo, né? Que a nossa pele precisa de uma comidinha todos os dias, né? O que eu chamo de comidinha? Um produtinho, um alimento funcional, um nutricosmético também, um nutracêutico. Qual que é a diferença do dermocosmético tópico para o nutracêutico que eu vou tomar em cápsula? Quando eu tomo um nutracêutico, mesmo que ele seja direcionado para a minha pele, ele entra no meu organismo de uma forma sistêmica. Eu não tenho certeza se o nutracêutico que eu tomei hoje veio diretamente para a pele dos meus olhos ou diretamente para a pele do meu pescoço. Então, quando eu tomo um nutracêutico, ele entra sistemicamente no meu organismo, vai atingir a minha pele, mas pode demorar um tempo maior para me mostrar uma diferença. Quando a gente fala do alimento que todos os dias eu vou comer, então vamos supor que eu resolvi realmente comer um alimento que aumenta a produção do meu colágeno. Então, se todos os dias eu comer, ao longo do tempo, também vou ter um colágeno mais funcional. Então, quando a gente come ou a gente toma um nutracêutico, é diferente do que quando a gente passa topicamente naquele lugar que eu quero tratar. Porque topicamente ele entra ali, ele é entregue naquela região que eu passei. Então, como a gente está falando de beleza e a gente está falando de hormonização, Ludmila, mas eu não quero passar, eu tenho preguiça, eu vou só tomar. Tudo bem, pode tomar. Só que vai demorar um pouquinho mais para a gente ver a diferença, porque a ação é sistêmica. Não, eu vou mudar minha alimentação toda igualzinho você me mandou tomar. Eu não quero passar. Pode mudar, vai dar diferença. Mas pode demorar um pouquinho. E quando a gente trabalha com harmonização, o cliente quer, e o profissional costuma querer também, um resultado imediato, um resultado naquela hora, naquela semana, né? Ele já quer uma diferença, uma mudança rápida. Por isso que, para a gente poder ter essa diferença, nós vamos ter que usar diretamente na pele ativos ou dermocosméticos tópicos que realmente cheguem a nível dérmico. Isso é uma coisa imprescindível para um resultado de verdade. Então, eu queria dar alguns exemplos para vocês de permeadores que são permeadores importantíssimos da gente começar a olhar, a conhecer, a ler no rótulo, a ler na formulação. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho disso para a gente ver todo o diferencial que a gente pode produzir, né? Então, assim, quando a gente passa, por exemplo, vamos supor que eu resolvi passar um óleo de amêndoa no meu abdômen para poder prevenir estrias, né? Quantas vezes a gente ouviu falar isso? Muitas vezes. Quando você passa um óleo de amêndoa no seu corpo, quanto tempo demora para esse óleo de amêndoa entrar na pele? Se a gente for parar para pensar, a gente vai entender que demora muito, porque ele não entra, né? Você fica ali espalhando, aquele óleo fica ali, fica ali, fica ali. Por mais que você espalhe, a hora que você vai vestir sua roupa, aquele óleo ainda está ali. Significa que esse óleo nunca entrou na pele. Então, também significa que as estrias das mulheres que usaram óleo de amêndoa e não apareceram, não foi por causa do óleo de amêndoa. Foi porque o colágeno delas era tão funcional que até estirando a pele, ele não se arrebentou, não fragmentou.
Não foi o óleo de amêndoa que entrou na minha derme e preveniu a estria, porque ele nunca entrou. Um outro exemplo também que eu gosto de dar, às vezes a gente passa um creminho cheiroso nas mãos para hidratar, não é isso? Aí ficou lá cheiroso, gostoso, e quando a gente vai lavar a mão dali a pouco, esse creme ainda está na mão e a gente pensa assim, uai, gente, que bacana esse creme, ele durou até agora, está na minha mão até agora. Por que ele está na mão até agora? Porque ele nunca entrou na pele. Então, se a gente não tem permeadores que façam essa ultrapassagem, né? Essa ultrapassagem transdérmica, que ultrapasse a camada córnea, que é uma grande barreira impermeável, ultrapasse a epiderme e chegue lá na minha derme, no meu colágeno, eu preciso de ter esses permeadores, que eu chamo de permeação de verdade, aqueles que realmente entregam a matéria-prima na célula-alvo. Então, eu coloquei aqui para vocês lembrarem, porque eu tenho certeza que até a pessoa menos avisada, menos conhecedora de cosmetologia, já ouviu falar em lipossoma. Ah, eu tenho um produto que tem um lipossoma. O lipossoma, ele é uma nanotecnologia. Eu até queria deixar muito claro aqui uma coisa. A palavra nanotecnologia, pessoal, ela tem a ver com o tamanho da tecnologia. Então, nanotecnologia significa tecnologia medida em nanômetros. O meu celular tem nanotecnologia, o computador tem nanotecnologia. Nós estamos falando aqui hoje sobre bionanotecnologia, aquela tecnologia biomimética com a pele. Então, a pele reconhece e recebe profundamente aquela bionanotecnologia. Então, nós vamos falar sobre isso. O lipossoma, ele é uma bionanotecnologia, não é tão biomimética com a pele. Normalmente, os lipossomas costumam ser feitos de lecitina de soja. Estou falando de uma forma bem didática, tá? E esse lipossoma, eu posso colocar dentro dele, logicamente que esse desenho é extremamente ilustrativo, eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, uma vitamina C. Então, um lipossoma de vitamina C leva a vitamina C até a minha derme. Ele consegue ultrapassar a camada córnea, epiderme, e chegar ali, por exemplo, na minha derme papilar. Quando ele chega e atinge a célula-alvo, ele libera o ativo que está dentro e a pele internamente recebe esse ativo. Só que nós temos uma evolução do lipossoma, que é um permeador biomimético à pele, que são os silanóis. O silanol, que a palavra mesmo, né, o ink name do silanol é metilcilanetriol, e a gente chama de silanol para ficar mais fácil. O silanol já é uma bionanotecnologia, e aqui também eu tenho um desenho extremamente didático, todinho feito nas suas camadas que envolvem o ativo de silício orgânico. E o silício orgânico, ele é muito importante para a nossa pele. A gente precisa de silício orgânico porque o nosso colágeno precisa de silício orgânico para assegurar moléculas de água. Então, esse silanol, esse metilcilanetriol, ele é uma bionanotecnologia, biomimética à pele. Então, se eu colocar aqui dentro dele uma vitamina C, quando ele atingir a minha derme, ele vai liberar este ativo, e esse ativo vai ser recebido de uma forma muito mais biomimética ou biocompatível com a pele, porque ele também vai entregar o silício orgânico. Não sei se todo mundo aqui lembra, sabe, ou vai relembrar agora, que o nosso colágeno está na derme. Nosso colágeno é uma das estruturas que mais ocupa a nossa derme, é a principal estrutura da nossa pele. A gente só tem uma pele funcional, a gente só tem uma pele, que eu brinco, pele sem idade, se o nosso colágeno dérmico estiver completamente organizado. O nosso colágeno, ele tem duas funções. A função muito importante, uma função muito importante que ele tem, entre essas duas, é a função de ser hidrofílico. O colágeno, ele segura moléculas de água. É o meu colágeno íntegro que hidrata a minha pele. Ele só hidrata se ele estiver funcional. Se ele não estiver, se ele estiver fragmentado, deformado, envelhecido, ele já não tem essa função de hidrofilia. Então, ele começa a ficar desidratado. Então, é muito importante a gente entender que um colágeno funcional é um colágeno que tem uma estrutura
íntegra, tem que ter, e tem como a gente até recuperar se ele não tiver. Então, o colágeno é uma estrutura alongada, né? É uma tríplice. É ele que segura moléculas de água. Vou chamar minha mão aqui de molécula de água. Só que entre o colágeno e a molécula de água existe um parafusinho, vou chamar de parafusinho, que é feito de silício orgânico. Então, eu tenho colágeno, eu tenho a molécula de água, e o meu anel aqui, ó, é esse parafusinho, que é o silício orgânico. Então, esse trio aqui, ele só acontece e fica completamente ligado se eu tiver o silício orgânico. Só que a partir dos 25 anos, a gente para de produzir o silício orgânico abruptamente. Ele despenca. O colágeno não, o colágeno vai, né, ao longo dos anos vai envelhecendo, a quantidade de ácido hialurônico também vai acabando diminuindo ao longo dos anos, mas o silício orgânico não. Esse parafuso que eu preciso de ter, ele para de ser produzido a partir dos 25 anos. Então eu falo assim, o maior segredinho que a gente tem na nossa aula hoje, uma das coisas mais importantes hoje que a gente vai levar para casa é lembrar que eu preciso colocar silício orgânico na minha pele, porque pele sem silício orgânico não é pele funcional. Pele sem silício orgânico, ali no colágeno, não é pele hidratada. Pele sem silício orgânico não é pele jovem, pele firme. Então, o Silanol é essa bionanotecnologia completamente feita deste silício orgânico que eu já perdi há muito tempo, né? Eu falo que eu não perdi porque eu uso, porque eu tomo, mas que a maioria das pessoas não faz isso. E achar o silício orgânico na alimentação não é fácil, é bem difícil. Então, repor o silício orgânico de uma forma tópica, com essa permeação biomimética, é importantíssimo para um resultado otimizado e para a prevenção de intercorrências, até mesmo nos procedimentos que a gente faz no consultório, seja com aparelhos, sejam com os tratamentos invasivos da harmonização, tá? Então, eu resolvi separar a nossa aula hoje, para ficar mais fácil, em problemas, por exemplo, em manchas, olheiras, daqui a pouquinho a gente vai falar, por exemplo, da acne. Então, eu resolvi fazer de uma forma que ficasse mais didática, né? A gente tem uma mania de achar que se a gente, estou falando, né, agora vamos começar aqui falando da mancha, a gente tem um costume, porque isso é cultural, de achar que uma mancha só sai com ácidos, de uma mancha só sair com clareadores. Então, a gente vem de uma cultura estética que prega que só usando ácido, só fazendo peeling, eu vou acabar com as minhas manchas. E eu vou dizer para vocês que a gente não vai acabar com mancha com ácidos. Eu fui professora de peelings químicos nesse Brasil todo durante 10 a 12 anos da minha vida. E hoje eu não trabalho com nenhum ácido, porque eu não tive êxito, eu não fui feliz, os meus clientes não ficaram felizes. E todo mundo que tem mancha, que está me ouvindo hoje, sabe que se usa um ácido, melhora um pouquinho, tirou, volta tudo de novo. Então, a gente sabe que não existe resultado definitivo com os ácidos. Então, nós vamos tirar esses ácidos da cabeça e vamos tirar o foco do clareador. Então, a gente vai entender isso agora. Vamos tirar a palavra clareadores da pele, da cabeça, e vamos focar na funcionalidade da pele, porque assim a gente vai conseguir melhorar e diminuir a hiperreatividade do melanócito, e a gente vai ter uma pele que vai começar a clarear, 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 até ficar clara definitivamente, tá? Então é o seguinte, o que eu quero colocar aqui para vocês? Eu fiz um desenho também, que são os desenhos que eu falo que são desenhos para a gente entender como se estivesse assim no pré-primário, mas eu queria facilitar esse entendimento, né? Os nossos melanócitos, eles ficam aqui, na camada basal, entre a epiderme e a derme, nas papilas dérmicas. Se o meu melanócito fica bem posicionado nas papilas dérmicas, como eu desenhei ele aqui agora, significa que ele está funcionando normalmente. Ele só libera melanina para me proteger do sol, dessa luz que eu liguei aqui agora, mas ele é um melanócito funcional, normal.
Se eu tiro o meu melanócito dessa região, dessa casinha dele, dessa estabilidade dele, ele passa a mudar a sua função. Ele acaba ficando instável e produzindo muito mais melanina e me manchando. Então, quem deixa o nosso melanócito estável? Porque o nosso melanócito, gente, ele está bem aqui, ó. Nosso melanócito, ele fica aqui, ó, entre epiderme e derme, bem aqui na camada basal, tá vendo? Nós temos vários melanócitos salpicados aqui. Então, o que eu peguei esse desenho aqui? Foi retirado desse desenho aqui todo o colágeno. Ficaram só os capilares arteriais, venosos e linfáticos, sem apoio, e a camada basal, a papila dérmica também pode despencar, porque ela ficou sem apoio dérmico. Então, quando ela despenca, o que acontece com o melanócito? Ele fica hiperreativo, porque ele perdeu sua estabilidade. A única estrutura que sustenta o melanócito e mantém a sua estabilidade funcional, ele funcionando naturalmente, é o colágeno dérmico. Quando eu voltar com colágeno aqui para este lugar que foi retirado, esse melanócito de novo vai ficar bem apoiado e vai trabalhar naturalmente. Então, gente, quem vai clarear a minha pele, principalmente, um bom produto melhorador, não sei nem se essa palavra existe, né? Melhorador do meu colágeno, ou um produto clareador, porque o clareador não melhora a estrutura do colágeno, o colágeno. Então, nosso foco hoje, ele se a gente está falando de gerenciamento de pele, é o colágeno, porque é no meio do colágeno que eu tenho todas as estruturas importantes da minha pele, capilares arteriais, venosos linfáticos, glândula sebácea, eu tenho melanócito apoiado, então é essa estrutura que a gente precisa de melhorar, otimizar, voltar à sua funcionalidade, estabilizar essa estrutura para poder que ela sustente a pele de uma forma muito mais funcional, e aí sim as outras estruturas vão começando a trabalhar também com a sua funcionalidade normal. E aí nós vamos resgatando essa saúde de pele, essa funcionalidade da pele, e vamos gerenciando a pele, porque a gente começou a blindar essa pele de dentro para fora, reestruturando e otimizando o colágeno. Aqui, de novo, eu coloquei, para insistir um pouquinho, né, nessa ideia, porque é uma ideia que eu até vou dizer para vocês, não tem ninguém que trabalhe assim nesse país, né, não tem. Eu até posso dizer que eu trabalho assim, e quem já passou por mim, quem já fez o meu método que eu ensino para poder trabalhar a funcionalidade de pele, vai ter êxito, vai ter sucesso, inclusive naquelas fotos feiosas que eu mostrei. O sucesso é exatamente porque o foco é no colágeno. E o foco da beleza, ela não é no colágeno, o foco da beleza é naquela coisa momentânea, que você passa um ácido, melhora um pouquinho, depois piora. E a gente tem que tirar isso, a gente tem que sair desse mundo, esse mundo que não dá para o cliente aquilo que ele veio buscar, né? Então, eu coloquei aqui nessa seta, a minha derme precisa de colágeno funcional para manter toda a sustentação dérmica, estabilizar todas as estruturas que dependem dela, e uma das estruturas é o colágeno. É o melanócito. Então, aqui, devolver funcionalidade à pele, eu coloquei aqui essa bolinha escura, como sendo melanócito. Aqui a gente tem uma pele completamente fragmentada, sem colágeno funcional, colágeno todo arrebentado, todo desestruturado. Então, quando a gente começar a resgatar a estrutura da pele com os ativos que eu vou falar, essa pele vai voltar à sua funcionalidade e esse melanócito vai voltar exatamente para a sua casinha, para aquele lugar que ele tem que ficar ali e trabalhar de uma forma organizada. E aí a gente começa a clarear a pele. Então, eu coloquei aqui, logicamente, gente, eu coloquei aqui ativos que eu uso também, eu tenho uma linha de cosméticos, né? Não sei nem se todo mundo sabe disso, mas enfim. Eu coloquei aqui um ativo que ele é antiglicante. Ele tira o açúcar do colágeno. Então, vou voltar aqui. Nós temos um grande problema na nossa pele, que talvez seja o problema mais importante que a gente tem que saber avaliar, conhecer e, ao mesmo tempo, tratar. O nosso colágeno, ele é muito sensível ao açúcar. Então, ele é uma estrutura que muda completamente com excesso de açúcar, é o que a gente chama de glicação do colágeno.
Então, o colágeno, ele é sensível ao açúcar, ele muda a sua estrutura ficando completamente enrijecido, e quando ele fica enrijecido, ele perde a sua função de ser hidrofílico. Então, ele para de segurar moléculas de água, ele desidrata. Então, quanto mais açúcar, isso também já é comprovado. Eu até quero contar uma historinha para vocês. Em 1912, um químico, esse químico não tem nada a ver com pele, chamado Maillard, numa reação química, ele aqueceu aminoácidos na presença de açúcares. Esses aminoácidos mudaram de cor, ficaram duros, mas o próprio açúcar ficou endurecido como uma calda de pudim que a gente conhece. Então, essa mudança de tonalidade da pele e essa caramelização do colágeno, essa glicação do colágeno, faz ele ficar tão duro que ele perde a sua funcionalidade de sustentação da pele, a pele despenca e perde a funcionalidade no sentido de ser hidrofílico, então ele desidrata. Então, vou fazer um comentário com vocês. Vamos supor que eu tenho uma pele 100% glicada. Meu rosto, minha pele é glicada do corpo todo. Eu como muito açúcar e o meu colágeno é duro, desidratado. E aí eu resolvi fazer nessa pele glicada um preenchimento com ácido hialurônico aqui ou aqui que seja. Quando você coloca o ácido hialurônico numa pele glicada sem o poder de hidrofilia, esse ácido hialurônico não se adapta a um colágeno glicado. E a gente tem aí o que a gente chama de uma intercorrência. Então, a gente precisa de desglicar a pele. A gente só consegue desglicar a pele, pessoal, mudando a alimentação. Então, eu tenho que tirar completamente o açúcar se eu quiser ter uma pele funcional, uma pele desglicada, e se eu quiser resgatar a minha pele hidratada. Então, eu tenho que tirar açúcar no meu dia a dia, né? Eu tenho que tirar completamente. Seria importante usar o que a gente chamou de ativos biomiméticos, os silanóis antiglicantes, que é isso que eu vou mostrar aqui na frente. Nós temos também os nutracêuticos antiglicantes, que eu vou falar lá na frente, mas é muito importante a gente saber avaliar essa pele. E é muito engraçado, e isso me dá muito prazer, né? Eu falo de pele de uma forma que parece que é a primeira vez, de tanto que eu gosto de ensinar. Eu tinha vontade de pegar um martelo e bater na cabeça de todo mundo e falar, gente, vai aprender a trabalhar com antiglicação, vai aprender a trabalhar com funcionalidade de pele, que vocês vão ser muito mais felizes. Hoje eu recebi uma foto de uma pessoa que me mandou porque ela teve uma reação a um procedimento que ela fez, mas foi um procedimento simples, né? Mas eu não conhecia essa pessoa. Essa pessoa me pediu ajuda e mandou a foto. Na hora que eu bati o olho na foto, eu falei, gente, essa pessoa é uma formiga. Porque quando a gente começa a entender como avaliar uma pele glicada, o tom da pele glicada muda. O tom da pele glicada, gente, é um tom caramelo. Não é um tom de pele normal. E aí foi muito interessante que eu acabei pedindo o telefone dessa pessoa, falei, gente, eu vou ligar para ela e vou ensinar como que a gente tem que fazer. E a primeira coisa que eu falei, olha, eu não te conheço, mas eu tenho, lógico que eu não falei isso de cara para a pessoa não levar susto, né? Falei, eu não te conheço, mas eu tenho uma certeza absoluta que você é uma comedora de açúcar. E ela falou assim, doutora, eu sou e muito, não é pouco, nem sei se eu conseguiria ficar sem. Então, pessoal, a reação que ela estava tendo naquele procedimento é porque a pele dela é glicada há tantos anos, é desidratada há tantos anos, que a pele não suportou o procedimento que ela fez. Então, fazer um microagulhamento numa pele glicada demais, fazer um ultrassom focalizado, fazer o próprio preenchimento, é complicado. Então, a gente tem que começar a entender. Então, eu coloquei aqui para vocês, gente, esse ativo, que é um silanol, é o único ativo antiglicante dentro do silanol que existe no mundo. É uma matéria-prima patenteada, é um laboratório que existe em Mônaco, é só de lá que a gente consegue essa matéria-prima, né? É uma matéria-prima que eu já trabalho com ela há muitos anos, e quando eu lancei a minha linha de cosméticos, eu coloquei no meu produto clareador de pele. Por que que eu coloquei um anti-açúcar e não coloquei um clareador no meu produto? Porque o tempo todo eu quero forçar
para que vocês entendam que eu preciso tirar o açúcar do meu colágeno para o meu melanose ficar mais bem apoiado no meu colágeno funcional. E um colágeno glicado, ele é duro, então o melanose fica mal apoiado, fica instável, e aí ele libera muito mais melanina e me mancha a pele. Então, a gente tem aqui o Alistin, essa matéria-prima patenteada, importada. Eu coloquei no meu produto clareador de pele, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o nosso foco é o colágeno, e o colágeno não pode estar glicado. Muitas intercorrências acontecem porque a pessoa tem uma glicação há 10 anos, e aí a gente fez um procedimento e se deu mal, tá? Eu coloquei aqui, gente, um produto antiglicante que a pessoa pode usar em casa, mas também coloquei aqui um produto que eu desenvolvi. Esse produto é um produto inédito, não tem no país, que é um produto profissional antiglicante, exatamente para vocês desglicarem o colágeno imediatamente antes do procedimento. O que eu queria comentar? Porque realmente, sem ver a carinha de vocês, tem hora que eu não sei o que vocês estão pensando, se o olhinho está rodando, mas o que eu queria comentar com vocês? Um permeador biomimético à pele, que tem dentro dele um antiglicante, que é o Alistin, ele entra na pele imediatamente a hora que eu passo. Ele não entra amanhã. Então, quando eu falo de Silanol, significa que o Silanol entrou agora, ele vai chegar a nível dérmico agora e vai desglicar o colágeno agora. Então, eu já consigo fazer o procedimento no consultório, porque eu coloquei um permeador biomimético à pele, que é um Silanol, tá? Outra coisa, o colágeno deve estar hidratado. Quanto mais hidratado o colágeno tiver, menos intercorrências eu vou ter. Nós falamos no início que a gente precisa de ter o colágeno aqui, a molécula de água aqui, e eles estarem unidos pelo silício. Então, aqui eu tenho um outro silanol, que chama Iaxel, que esse silanol é o ácido hialurônico vetorizado pelo silício orgânico dentro do silanol. Então, eu entrego aquela água imediatamente na pele. E aí eu consigo realmente hidratar. Então, olha, eu desgliquei com a Alistin e eu hidratei com o Iaxel, que ele é o ácido hialurônico vetorizado pelo silício orgânico dentro do silanol. E aí a gente vai modificando a estrutura da pele. E existe uma vitamina C, porque uma das coisas que a gente tem que fazer com o nosso colágeno é protegê-lo da oxidação, tanto endógena quanto exógena, né? Então, assim, existe um grande hormônio inflamador da nossa pele, do nosso colágeno, que é o cortisol. O cortisol é uma dos hormônios mais maléficos para a nossa pele, né? Eu gosto muito de dizer que o sol, ele é altamente envelhecedor, cancerígeno, e ele vai te deixar mais manchada. Mas contra o sol, a gente tem protetor solar. Contra o cortisol endógeno que a gente libera por excesso de estresse, ao qual o nosso colágeno é extremamente sensível. Então, quanto mais cortisol, mais inflamação da pele, né? Então, esse cortisol precisa de antioxidante dérmico. Então, conseguir colocar a vitamina C dentro da pele, não só do lado de fora, mas dentro da pele, significa ajudar a desinflamar esse nosso colágeno tão inflamado pelo cortisol. Então, eu coloquei aqui o ascorbosilane, essa terminação silane é de silanol, que é o ácido ascórbico, a vitamina C dentro do silanol. Então, eu entrego a vitamina C a nível dérmico e de uma forma biomimética, porque eu estou entregando dentro do silício orgânico, tá? Então, aqui eu finalizo, né? Essa blindagem dérmica para mancha. Eu quero trazer essa pele toda desestruturada para a sua funcionalidade. Então, nós vamos desglicar o colágeno, tirar o açúcar. Nós vamos colocar o ácido hialurônico com silício orgânico para poder fazer esse network, né? Entre colágeno, água e silício orgânico. Então, a gente entra com Iaxel e a gente complementa com antioxidação. Então, antiglicação, hidratação profunda e antioxidação.
É isso que a gente tem que começar a se apaixonar quando a gente está falando de gerenciamento de pele. Eu só posso gerenciar minha pele de dentro para fora, e eu só posso fazer isso me protegendo de tudo aquilo que me agride, porque contra o sol, gente, tem proteção solar. Mas eu tenho que me proteger a nível dérmico, internamente, de tudo que me estraga, né? E uma coisa, eu dei uma aula hoje de tarde, só sobre o ácido hialurônico biomimético com a pele, né? E saiu um trabalho novo agora, muito bacana, eu nem coloquei aqui, porque senão a gente não acaba a aula. O cortisol, ele tem uma influência muito grande na nossa pele, muito, de dentro para fora. E uma das coisas que mais protege o nosso colágeno do cortisol, da inflamação do cortisol, é o ácido hialurônico, em quantidades altas, porque quanto mais água, mais ácido hialurônico eu coloco na derme, menos o cortisol me inflama o meu colágeno. Então, até nisso, o ácido hialurônico tem essa importância. E esse trabalho foi feito exatamente com essa matéria-prima aqui, que é esse ácido hialurônico vetorizado pelo silício orgânico, tá? Muito bem. Como a gente está falando de gerenciamento da pele, eu acho importante a gente otimizar os nossos resultados com ativos derme cosméticos que trabalhem a funcionalidade também das estruturas musculares, né? Então, eu coloquei aqui 2 ativos super interessantes e importantes. Um que eu coloquei aqui é o que a gente chama de peptídeo botulínico, né? Então, o argireline é uma matéria-prima que tem 23 anos de vida. Se eu tenho mais de 25 mexendo com pele, eu tenho uma experiência com argireline, que é um dos hexapeptídeos mais importantes que eu já conheci nos meus 20 e tantos anos de pele. Ele consegue chegar, ele é um ativo que chamado, né, de peptídeo botulínico. Muita gente acha que o peptídeo botulínico foi lançado agora. Eu já trabalho com peptídeo botulínico antes de eu ter a minha marca, né? E ele me traz benefícios enormes, porque ele consegue esse ativo através também de nanotecnologia chegar até as terminações nervosas entre músculo e tecido subcutâneo e diminuir a produção de acetilcolina. O argireline, em especial, ele consegue diminuir a produção de acetilcolina em até 30%. O que é isso, gente? Então, eu cuidei na nossa primeira etapa lá da blindagem dérmica. Antigliquei, antioxidei, hidratei profundamente. Mas, quando a gente está falando de harmonização facial, de beleza, de rugas, de flacidez, se eu tenho um ativo que tem, eu coloquei só um trabalhinho aqui, mas tem um monte de trabalhos do argireline, né? Ele tem a função de diminuir a produção de acetilcolina, significa que ele diminui a minha mímica, a minha careta, em até 30%. Então, por isso que ele é chamado de botox-like, de peptídeo botulínico, porque o peptídeo botulínico consegue ter essa ação. Não quer dizer com isso que a gente não vai fazer botox. Mas vamos supor que eu fiz um botox na minha testa. O argireline vai fazer a manutenção. Esse botox vai durar quase que 30, 40 dias a mais. Eu tenho vários profissionais da odontologia que usam o meu peptídeo botulínico 12, porque no meu peptídeo botulínico eu tenho argireline e tenho mais 2, e para manutenção do botox. Então, o botox tem durado mais tempo. Então, esse cliente já usa, faz o botox, já sai com esse peptídeo botulínico para potencializar e fazer uma manutenção mais longa do tempo de duração do botox. Isso é maravilhoso. Trabalhar com cosméticos funcionais, gente, é vida. Então, a argireline é uma coisa que me acompanha. Eu tenho um problema de vista que eu tenho que... Vocês veem que toda hora eu tô de olhinho fechado, né? Todo mundo fala, Ludmila, você não tá enxergando? Não, eu não tô, porque eu tenho que pôr óculos, eu não gosto de pôr óculos na frente de ninguém. Então, o tempo todo, ou eu tô enrugando meu olho, ou tô enrugando minha testa. Nem toda hora a gente pode estar fazendo botox, né? No sentido de... A gente não pode fazer botox uma vez por mês. Então, quem segura a minha barra, mas muito... por causa da minha vista, são os peptídeos botulínicos, que eu já uso há muitos anos e não consigo ficar sem eles mais. E existe um outro cosmético funcional que também chega até as terminações nervosas, mas tem a função completamente diferente,
que é o DMAI, né? O DMAI, ele também chega ali entre músculo e tecido subcutâneo e ele consegue estimular a produção de acetilcolina. Então, ele estimula uma contração muscular. Então, o DMAI não combina com peptídeo botulínico, mas a gente, por exemplo, pode usar o DMAI para as pitoses, né? Nessa região, a gente pode usar o DMAI para uma papada. Então, você não vai usar no mesmo lugar do peptídeo botulínico, porque as ações são contrárias, mas você pode fazer um trabalho facial funcional. Então, por exemplo, eu uso o meu DMAI, pescoço, papada, bochechinha, pálpebra superior. Todo dia eu faço isso de manhã. E uso o meu peptídeo botulínico na minha testa e uso o meu peptídeo botulínico nessa região. Todos os dias eu faço isso. O ideal é que esses cosméticos que estimulam ou diminuem a produção de acetilcolina sejam usados de dia, porque é de dia que a gente faz mais mímica, é de dia que tem a ação da gravidade empurrando a gente para baixo. Então, eu recomendo a gente se aprofundar nesses ativos, porque são ativos de ponta, são ativos antigos, e eu falo assim, gente, a gente tem que aprender que tudo que é recém-chegado na beleza não teve tempo de vida ainda para nos mostrar que é bom. Então, o DMAI, a primeira palestra que eu fiz na minha vida, há muitos anos atrás, né, aquela que você treme a perna toda, foi sobre DMAI e argireline. São ativos que continuam em alta, porque eles continuam com publicação, eles continuam sendo usados e os resultados são sensacionais. Logicamente que a gente tem que saber das concentrações para um resultado mais otimizado, tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a inflamação da pele, que é a rosácea e que é a acne. E lembrando de novo que eu falei no início da minha palestra, a gente só vai ter uma inflamação na pele se a nossa pele não estiver funcional. Então, uma rosácea, aquilo que a gente chama de vermelhidão, aquilo que a gente chama de pele sensível, isso é uma inflamação da pele. Significa que a pele do lado de dentro não está funcional. A acne, por sua vez, é a mesma coisa. A acne é uma inflamação da pele. Significa que a glândula sebácea ali a nível dérmico não está bem posicionada, está hiperreativa, tá? Eu queria fazer um comentário com vocês, antes de passar para frente, sobre a acne. A nossa glândula sebácea, ela está localizada na nossa derme, no meio da trama de colágeno. Então, se a glândula sebácea está na derme, apoiada num colágeno glicado, quer dizer, duro, ela fica desconfortável. Então, o movimento dela pode ficar pior. Ela pode produzir mais sebo e a gente ter muito mais oleosidade, muito mais acne. Então, até a acne, gente, está relacionada com o colágeno. Quando a gente trata da acne, a gente tem o costume de querer comprar produtos ou tecnologias que tiram sebo, que lixam o rosto. Isso não adianta nada. Não adianta nada eu limpar o sebo do lado de fora. O que eu preciso é entrar na minha derme, refazer toda a minha estrutura dérmica para minha glândula sebácea ficar confortável e trabalhar naturalmente. Então, quando a gente quiser tratar do colágeno, quando a gente quiser tratar da acne, nós vamos precisar de lembrar que a primeira coisa, refazer estrutura dérmica. E a rosácea, exatamente a mesma coisa. Eu coloquei aqui de novo o Yaxel, porque ele tem uma função extremamente importante. Nós temos na nossa pele estruturas fininhas, chamadas filagrinas. As filagrinas são as estruturas relacionadas às inflamações entre derme e epiderme. Esse ativo dentro do silanol, o Yaxel, ele tem o poder de diminuir a expressão da filagrina. Então, ele tem o poder de diminuir as inflamações. Por isso, também eu coloquei aqui. Além dele reestruturar a derme, o Yaxel é um silanol, né? Ele consegue diminuir as inflamações entre derme e epiderme, tá? Coloquei aqui também um ativo muito direcionado para a redução de edema, porque quando a gente trabalha com
tecnologias invasivas na harmonização, preenchimento, seja ele qual for, com fios, com o que for, o edema fica ali um tempo por causa do efeito inflamatório daquele procedimento. Então, existem hoje ativos fitodrenantes que conseguem diminuir edemas. Nós temos aqui ativos fitodrenantes dentro de nanotecnologia, castanha da Índia, centelha asiática, arnica. Então, é muito importante a gente saber que vale a pena usar ativos fitodrenantes pós-procedimentos de harmonização, tá? E aqui a gente chega numa coisa que é importantíssimo para o dia a dia do nosso cliente, no sentido de proteção dos raios UVA. Nós sabemos que existem os raios UVA, que têm um comprimento de onda mais profundo e chegam na derme, destruindo o nosso colágeno. Nós sabemos que temos também os raios UVB, que têm um comprimento de onda mais superficial e que eles não chegam até a nossa derme, eles ficam mais a nível epidérmico. Então, pessoal, nós temos que entender que a proteção contra os raios UVA, ela é muito mais importante do que contra os raios UVB, porque são os raios UVA que ultrapassam camada córnea, epiderme, e chegam lá na derme, destruindo, produzindo câncer. Então, existe uma proteção específica contra os raios UVA que tem que ser conhecida, que a população não conhece e que a gente culturalmente tem mania de comprar um protetor solar só pelo seu FPS. Quanto mais o FPS for alto e barato, a gente quer comprar 5 potes, né? A gente tem que entender que para ter a proteção contra os raios UVA, não é o FPS que vai fazer essa proteção. O FPS faz a proteção contra os raios UVB. Contra os raios UVA, eu preciso de ter até a sigla, né? PPD. E esse PPD tem que ser em número, não pode ser em cruzinha. Só em número significa que os testes foram feitos em vivo. Então, a gente precisa de conhecer isso, porque o nosso cliente veio tratar com a gente, faz procedimentos invasivos, agressivos e precisa de proteção competente para ir para o dia a dia, proteção competente contra essa luz. Então, o PPD é muito importante que a gente enxergue ele no rótulo, não dá para ficar sem PPD, a gente precisa dele, tá? Isso aqui eu já tinha mostrado sobre o nosso antiglicante, o Dermiscan, que foi feito na Unifesp, que eu já falei para vocês. Eu coloquei aqui também um resultado, né, que mostra um teste de eficácia comprovado do Iaxel, usado 28 dias, né? Olha a maravilha, a melhora da hidratação até mais de 90%. Quando eu falo hidratação, gente, é hidratação dérmica, a hidratação do nosso colágeno, tá? Muito bacana isso aqui. Agora vamos falar um pouquinho dos nutracêuticos, para a gente poder ir terminando a nossa apresentação, né? O primeiro nutracêutico que eu quero falar, já que o tempo todo a gente está focando no colágeno, é sobre exatamente o colágeno. Nós temos uma mania de achar que aquele colágeno hidrolisado que a gente compra vai fazer um grande efeito na nossa pele. Então, eu quero deixar vocês aqui hoje encucados, ansiosos com o que eu vou falar, mas isso vem da experiência toda que eu tenho entre alimentação funcional, nutracêuticos e funcionalidade de pele, né? Quando a gente compra um colágeno hidrolisado, eu nem tô falando mal dele, eu só vou comparar. Quando a gente compra um colágeno hidrolisado para tomar, a gente está comprando um suplemento. Quando a gente come a proteína animal na nossa alimentação diária, a gente está falando de alimento. Então, qual a pergunta que eu queria deixar para vocês aqui? Quem é mais biomimético com o meu colágeno dérmico? Quem vai chegar no meu colágeno e ser reconhecido imediatamente? A carne que eu comi ou o colágeno hidrolisado, que é um suplemento? A carne que eu comi. Então, eu continuo insistindo, gente. Não gastem o dinheiro de vocês com aquilo que não é biomimético à pele. Não gastem, porque não vai adiantar. Então, entre usar o colágeno hidrolisado em pó e aumentar a ingesta de proteína animal, seja do ovo, seja do atum, seja qual proteína animal for, de preferência não a lactose. É preferível aumentar a ingesta da proteína animal, porque ela vai chegar biomimeticamente na minha pele, do que eu ficar gastando meu dinheiro com aquilo que vai custar
a me mostrar a diferença. Então, eu acredito que muita gente aqui que tem sido induzida a usar o colágeno hidrolisado não parou para pensar que o alimento é muito mais potente biomimético do que o suplemento. A não ser que esse suplemento tenha sido desenvolvido de uma forma biodisponível, né? Biocompatível com a pele, tá? Mas é necessário, gente, proteína animal é que faz o meu colágeno ser funcional. Então, pessoas que não ingerem proteína e ingerem carboidratos terão colágenos glicados. E esses colágenos glicados não são funcionais. Essa minha dica, para mim, é a mais importante. Às vezes eu brinco falando sério, né? Que eu falo assim, gente, qual o melhor creme para pele no mundo? Aí eu brinco que é a Bibele, lógico. Mas não é, não. O melhor creme para pele no mundo chama-se proteína animal. Não adianta, gente, eu ter o melhor produto se eu sou uma pessoa que não faço ingestão de proteína animal. Fica uma dica aí para vocês, tá? Eu já tive muito resultado e até queria fazer um comentário. Eu fui vegetariana durante 25 anos da minha vida e fui macrobiótica. Não sei se alguém aqui já foi, porque não tá na moda, porque isso era moda na época, né? A gente é novinha e boba e entra numas furadas que depois para poder recuperar. E eu fui macrobiótica. Macrobiótica você come algas e arroz integral 24 horas por dia e ainda tem que mastigar esse arroz integral 100 vezes e comer de palitinho. Então, gente, eu entendo muito como que a pele da gente fica danificada e a gente não entende, né? Então, eu tenho uma experiência muito antiga aí com essa coisa da alimentação sem a proteína animal. Então, muito cuidado, tá, com isso. O nutracêutico número 2, gente, é exatamente o silício orgânico, que ele também existe como um nutracêutico. Eu posso usar ele de uma forma oral, tá? Esse nutracêutico que tem que ter esse selinho, eu não tenho nada a ver com esse laboratório, mas também é uma matéria-prima que vem de Mônaco, porque graças a Deus essas matérias-primas são biocompatíveis com a pele e fazem muita diferença nos resultados. Então, ao invés de eu ficar perdendo meu tempo com colágeno hidrolisado em pó, é preferível investir o meu tempo naquilo que eu perdi aos 25 anos, né? Que é o silício orgânico, tópico e oral. Então, eu coloquei esse selo, porque esse selo comprova de onde vem, e muita gente, às vezes, vende um silício orgânico para a gente, que não é esse silício orgânico, que a gente chama de biologicamente ativo, pelo fato dele ser biomimético, tá? Coloquei aqui um antioxidante que eu amo, e ele é fácil de achar, e ele tem uma literatura tão vasta que a gente poderia ler sobre ele aí uma vida, né? Que é o piconogenol, que é o Pinus pinaster. Ele é inibidor da tirosinase, então ele é clareador, então ele vai clarear a pele. Ele diminui as inflamações, então ele é maravilhoso para as intercorrências, pós-procedimentos. Só que não adianta, gente, eu tomar um nutracêutico hoje. Então, se eu vou fazer a minha harmonização facial hoje, eu já tenho que ter conversado com esse cliente há 10 dias atrás. Não adianta eu fazer tudo hoje. O ideal seria que eu preparasse, fizesse esse gerenciamento de pele 10 dias antes. Eu faço 20. Mas vou falar 10, porque eu sei que ninguém tem paciência de fazer 20. Mas no meu caso, eu tenho 20 anos que eu faço 20 dias. Por isso os meus resultados de microagulhamento são tão rápidos, porque eu já venho com a pele preparada para receber as tecnologias, né? Então, assim, o ideal é que a gente use 150 miligramas por dia, mas o que eu queria comentar é o seguinte, quando a gente fala de fitoterápicos, né, eu sou fitoterapeuta pela Universidade Federal de Viçosa, há muitos anos, desde a época que eu mexia com doença, né, com o doente. E para a gente ter o melhor de uma planta, quando a gente for pedir para poder manipular, né, um fitoterápico, uma planta, nós temos que pedir sempre o extrato seco padronizado, porque o extrato seco padronizado do piquenogenol é o que tem de melhor da planta, e também quando ele é padronizado é porque ele passou por toda a legislação da Anvisa. Então, quando a gente for pedir para tomar, extrato seco padronizado de piquenogenol, tá? E aí eu coloquei aqui um
Um nutracêutico pouco conhecido, mas uma matéria-prima mais inovadora, está no mercado talvez há uns 6, 7 anos, que é o Modulip. O Modulip, ele consegue diminuir a agressão do cortisol, ele interfere a nível, né, de estresse liberado aí durante o nosso dia a dia, e é uma matéria-prima extremamente interessante para quando a gente se depara com aquele cliente que realmente a gente sabe que pode estar estressado. Eu queria dar um exemplo do cortisol assim. É lógico, gente, que todo mundo libera cortisol. Eu, por exemplo, devo estar liberando muito aqui agora de dar uma aula sem olhar para a cara do meu aluno, né? Vocês imaginam? Eu falo que a gente tem que ser mais artista do que o artista global, porque você tem que falar, falar, e você não vê a carinha de ninguém para saber se está todo mundo feliz ou não. Eu tenho certeza que eu estou liberando cortisol agora. Mas quando eu falo de cortisol, não é nem a gente fazer terapia com o nosso cliente porque ele está estressado, é saber o tipo de vida que ele usa, que ele tem. Vamos supor que a gente pegou um cliente e quer fazer um tratamento facial, uma harmonização, e esse cliente está desempregado, acabou de perder o emprego, acabou de separar, quer dizer, ele já está com nível de estresse altíssimo e ainda vai fazer hormonização que já chega ali completamente estressado. Por isso que eu falo que o Reduct, que é aqueles ativos citorodenantes que eu falei são importantes, e às vezes preparar essa diminuição do cortisol, porque a gente pegou um cliente que tem uma vida muito complicada, médicos que dão plantões, então, quer dizer, é saber o estilo de vida, não é querer fazer terapia para poder diminuir o cortisol, é só mesmo a gente investigar qual é a vida do dia a dia que aquela pessoa leva, tá? E aí a gente chega no nosso nutracêutico importantíssimo para quem não vai parar de comer açúcar, né? Que é o nosso dipeptídeo antiglicante. Tudo que eu falei aqui não é medicação, eu não sou médica, eu não trabalho com medicação, sempre com antioxidantes, com matéria-prima de qualidade, com matéria-prima de biocompatibilidade com o organismo. Então, a gente tem aqui o nosso dipeptídeo, que é um antiglicante e desglicante, que combate o processo de caramelização das nossas estruturas dérmicas. Coloquei aqui alguns resultados. Gostaria de comentar que são resultados que não demoraram 3 meses para dar diferença, né? Aqui, nesses resultados, nós temos as 3 ações: alimentação, antiglicante funcional, os nutracêuticos, que a gente comentou para fazer a blindagem dérmica, e os dermicosméticos, que também fazem a blindagem dérmica. Então, olha a melhora do estiramento dessa pele e da flacidez, inclusive das pálpebras. Aqui a gente tem 10 dias de tratamento, tudo sendo usado e feito de uma forma competente. Eu gosto muito dessa foto, porque essa foto, além da pele clarear, a flacidez melhorou, e a gente tem aqui na nossa frente uma corredora, ela é uma maratonista, né? Então, a maratonista, ela faz muita careta, a ação mecânica da corrida começa a deformar o colágeno, e em 10 dias a gente teve uma diferença bem interessante aqui nesse resultado. Aqui é um caso de uma pele inflamada, vocês podem ver que ela é mais ou menos avermelhada, com poros abertos, oleosidade e manchas. Olha a diferença dessa pele em toda a sua estrutura, não ficou 100% boa, porque foram 10 dias, mas olha a diferença de frente e de lado. Essa foto é muito boa, porque o resultado é muito bom. Aqui a gente tem uma foto de mancha, também 10 dias, como que essa mancha mudou até parecendo o seu desenho, né? Muito bacana esse resultado aqui também. Olha que interessante essa foto, aqui a gente tem uma pele glicada, pessoal. Olha o tom caramelo dessa pele. Olha que pele desidratada, olha que pele sem estrutura. E a gente vê que não é de uma pessoa velha. Olha como que a gente conseguiu, em 10 dias, mudar a cor caramelizada e, de certa forma, diminuir a hiperreatividade da melanina. Então, a pele clareou, né? E a gente pode ver até que esse vinco aqui, ó, melhorou também. Eu gosto muito dessa foto, essa é uma cliente minha, apesar de todo mundo achar que isso aqui é Photoshop, né, que fala. Não é uma cliente de hidroquinona, de mais de 10 anos de hidroquinona, e olha o resultado que a gente teve, uma cliente que me cedeu o rostinho dela, e toda feliz aí com a melhora das manchas. Aqui a gente tem um caso de olheiras, onde a gente fez a mesma coisa, blindagem dérmica, antiglicação, antioxidação e ácido hialurônico. E olha como que ficou bacana, parecendo até que a gente fez um preenchimento, né? Então, muito lindo também esse resultado.
E aí eu deixo aqui para vocês, terminando, meus contatos. Eu deixo o meu celular para vocês. E eu queria combinar uma coisa com vocês, porque é lógico que eu também quero ter o contato de vocês, né? Eu queria que vocês entrassem no meu Instagram, tá cheio de videozinho lá para vocês verem. Entrassem nas minhas mensagens internas, deixassem o celular de vocês, que eu consegui com a minha empresa um cupom de desconto se vocês quiserem adquirir qualquer dos nossos Silanóis na nossa linha, tá? Convido vocês a tirarem foto daqui do meu celular, eu sou super acessível no meu WhatsApp, mas também convido vocês a escutarem meu podcast. Tem muita coisa bacana para vocês complementarem o que a gente falou lá, tá? Bem, Rodrigo, eu terminei. Sim, ô Ludmila. E agora eu preciso de saber o que eu faço, que eu esqueci, você acredita? Isso, não tem problema que eu já vou te avisar. Eu só vou te pedir, por gentileza, um minutinho, para você deixar um pouquinho os seus contatos ainda na tela, porque aí você já responde algumas perguntas de algumas pessoas. Eu vou dizer até o nome delas, que são as pessoas que estão aqui no WhatsApp, justamente que pediram os seus contatos. Queriam saber se você tem alguma rede, Instagram principalmente. Então, gente, eu vou deixar um tempinho aí, tá legal? Eu vou passar o nome aqui de algumas pessoas. Tem muita gente te parabenizando no WhatsApp, no Telegram. Temos pessoas, obrigada, que bom. Temos pessoas aqui também no bate-papo do YouTube. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, tá, gente? Porque é muita gente. E eu vou, aquelas pessoas que pediram em relação para saber se a Ludmila teria as redes sociais, vou pedir para ela deixar um pouquinho aí, enquanto eu falo o nome dessas pessoas, para que vocês possam pegar uma caneta para anotar o celular mesmo, para vocês tirarem a foto. Tá bom? Então, só um minutinho, tá, Ludmila? Já, a gente volta para você poder se ver também. Só para as pessoas poderem anotar com tranquilidade. Pode ficar à vontade, tá bom. Tá legal. Então, vamos lá, deixa eu cumprimentar, deixa eu aqui primeiro a Sandra Raical, que eu já tinha falado, a Scarlett Policarpo, acompanhando aqui de São Luís, no Maranhão. Amo esse canal e parabéns aos estudantes pelo Conceito 5. Obrigado, Scarlett. Paula Meloni, acompanhando de Belo Horizonte. Alexandre Braga. Boa noite, mestre Rodrigo. Já esperava esse sucesso de meta. Parabéns. Parabéns a palestrante também. Está te parabenizando, Alexandre Braga. Vamos aqui, ó. Luana Nascimento, Alana Castro, Giovana Trindade, Vitor Feitosa, o Caio Sodré, a Marcela Andrade, esse pessoal todo aqui te parabenizando, falando que foi excelente aula, muito deles aqui pedindo, inclusive, as suas redes sociais, já está aí na tela, vocês, repito, anotem aí de quem é de anotar, né? Ou quem é de tirar foto, tira a foto, vai ficar aí por enquanto, quando eu vou falar o nome das pessoas, vai dar tempo para todo mundo fazer isso. Andréia Mendes, Eva Fonseca, Tiago Menezes, Daiane Andrade, Helena Assis, Renata Caselli, Melissa Nalifico, nós estamos aqui também com a Mariana Grigio, a Marcela Porto, a Pamela Passarelli, a Natália Carneiro, outra Natália Dutra, a Daniela Silva, a Carla Gonçalves, a Mônica Cordeiro, a Suzana Doroteu, a Andréa, a Raivanon, acho que é isso, André, desculpa se eu falei o nome errado, tá? O Matheus Barbosa, a Gisele Andrade, a Lilian Alves, a Vanderleia Ferrão, a Ênia Nascimento, a Maria Clara Santiago, a Suzane Alves, a Juliana Pimentel, a Núbia Zanco e por aí vai, isso aqui do pessoal que eu falei do WhatsApp. Deixa eu pegar alguns nomes aqui do Telegram também, para o pessoal do Telegram não falar que eu não disse o nome deles, tá certo? Pessoal, aqui é uma briga, você não falou meu nome, aqui, o pessoal fica bravo comigo, mas eu falo para eles que se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, a gente passa um dia à noite e não fala o nome de todo mundo. Se eu não falei seu nome, se eu não falar o seu nome, por gentileza, se sinta representada e representado
por esses nomes que eu falei, tá, gente? Porque senão a gente fica aqui a noite inteira só declinando os nomes. Então, agora eu estou no Telegram, tá certo? Fernanda Costa, Ana Elizabeth Chefide, estamos aqui também com a Júlia Pontes, a Ana Alice Barbosa, a Cristiane Sena, a Nina Lins, a Rafaela Imaculada, a Vânia Tini, a Carolina Mendes, a Fátima Rameski, a Andressa Ferraz, a Fernanda Pamponetti, a Lene Falcão, ou Lene, desculpa, não sei se é homem ou mulher, né? Aí, desculpa. Tainá Pires, a Flávia Ferreira, a Juliana Dourado, a Érica Mazini, a Fernanda Bagiotto, a Karine Heloísa, a Bruna Barbosa, o Iago Souza, a Iane Paiva, a Cecília Martelli, a Camila Maziero, a Cláudia Matos, a Tirza Figueiredo, a Larissa Marota, a Mariana cadê? Garcia, estamos também aqui com a Paula Moraes, Bianca Barbosa e por aí vai. Estamos aqui voltando no bate-papo do YouTube, chegou mais gente aqui falando, Patrícia Mansur, maravilha de informações, aula fantástica, Solange Madruga, também aqui, tem uma pergunta da Floriane, que já vou falar, Solange Madruga falando que amei, tá certo? Tem uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui primeiro, antes, eu já vou fazer sua pergunta aí, tá, Floriane? Só um minutinho, por gentileza. Já que eu estou aqui nas mídias, aqui no Telegram e WhatsApp, tem uma pergunta do WhatsApp, é um aluno de graduação em odontologia, uma aluna de graduação, deixa eu só retomar aqui. Ela está aqui, ó. Flávia Muniz. Primeiramente, gostaria de parabenizar esse projeto de extensão pela marca alcançada. Saiba que sou aluna, sou estudante ainda de graduação em odontologia, mas reservo sempre as minhas noites de segunda e quinta para assistir às aulas. Gosto demais, continue sempre assim. Muito obrigado, Flávia. A Flávia, que é de São Paulo, capital. Ela está querendo saber a sua opinião, Ludmila. Eu gostaria de saber, primeiro, e te parabeniza também, pediu suas redes sociais, agora acho que você já pode tirar, viu, Ludmila? Vamos lá, você pode clicar, dá um ESC aí, por favor. Isso, desculpa que eu esqueci até de falar, agora já voltou. Você vai lá no Chrome, lá embaixo. Ah, tá, achei. Achou, né? E agora, stop screen, né? Isso, pronto. Deu? Acho que agora você está me vendo também, né? Uhum. Até que enfim. E quase que eu esqueço, Ludmila. Eu quase que eu começo a fazer as perguntas aqui, mas já deu tempo de todo mundo copiar, tirar foto, a gente deixou bastante tempo com o negócio dessa forma. Então vamos lá, Flávia Muniz, né, que eu já falei aqui. Obrigado, Flávia, pelos elogios carinhosos. Também parabenizando a Ludmila pela aula. Ela quer saber, ela é estudante de graduação de odontologia ainda, ela gostaria de saber qual é a sua opinião em relação à atuação do cirurgião dentista nos procedimentos de harmonização orofacial. Flávia, que é o nome dela. Olha, Flávia, tudo muito novo, né? A odontologia está chegando aí, não sei nem precisar quanto tempo, mas é tudo bem recente, né? Mas eu acho que o conhecimento que o dentista tem, né, de face, ele é muito grande, né, Rodrigo? É muito profundo, vamos dizer, né? Talvez até mais do que algumas outras profissões. Então, eu acho extremamente valioso. Eu tenho convivido com o pessoal da harmonização facial há quase 4 anos, talvez, e tenho ficado muito encantada com o que eu tenho visto. Então, eu acho que eu dou a maior força, porque está dando tudo certo. Se estivesse dando alguma coisa errada, mas a gente praticamente não vê falar nada de errado, então eu estou, assim, muito feliz com a conquista, né? E essa conquista é uma conquista que vem chegando devagarzinho, ocupando espaço, e cada dia está mais ficando sólida aí. Então, vocês estão até de parabéns. Então, eu sou super a favor. Perfeito. Estamos aqui, então, com a... Não, peraí, é isso mesmo. Cristiane Lisboa, parabéns. Está nos parabenizando também pela marca alcançada. Obrigado, Cristiane. A Cristiane, que é do Rio de Janeiro, capital. Terra, né? Cidade maravilhosa, é isso daí. E ela está te parabenizando também, que gostou demais. E quer saber se você... Aonde que ela encontra informações a respeito dos cursos, se você oferta cursos, aonde encontra informações a respeito
dos mesmos, e se dentistas podem fazer esses cursos? Cristiane, Rio de Janeiro. Na verdade, assim, eu tenho participado de muitos cursos de harmonização facial junto à odontologia. Então, eu tenho várias empresas parceiras, eu também tenho uma empresa de cursos, mas o que ela pode fazer é me chamar no Instagram e eu passar os contatos, né? Para a gente não ter, às vezes, que ficar falando aqui, que eu acho que às vezes fica muito comercial. Então, acho que a gente pode depois. Ela me passa o telefone e eu passo tudo para ela, tá? Perfeito. Bom, tem uma pergunta agora também do Floriane, agora eu estou aqui no bate-papo do YouTube, está querendo saber de você a respeito de paciente com acne diagnosticada como sendo causada pelo uso de DIU, preservativos. Se você tem algo em relação a isso? Olha, a acne, ela não tem ligação nenhuma com DIU, tá? E a acne está sempre relacionada com uma pele que não é funcional. Então, a relação da acne tem muito a ver com a glicação do colágeno, com o endurecimento, igual a gente falou, e aí ela também tem muito a ver com a lactose. Então, uma acne persistente, uma acne que é uma acne ativa, cheia de pústulas, aquela acne muito, muito agressiva mesmo, ela também tem uma relação muito grande com a alimentação. Então, a gente vai ter que fazer tudo aquilo que eu expliquei durante a aula, tá? Mudar a alimentação, trabalhar com nutracêuticos, os dermocosméticos funcionais, e diminuir ou até retirar a lactose, porque a lactose inflama a pele, ela é extremamente inflamatória em alguns órgãos do corpo, um deles é a pele, tá? Perfeito. Leandra Salum também nos comentando, obrigado, Leandra, a Ludmila pela excelente apresentação. Ela, na realidade, está querendo falar, ela também, deixa eu ver aqui, deixa eu parar, tá um pouquinho longa a mensagem dela. Ah, tá. Ela tá ok. Ela está dizendo também, ela é também aluna, ela tá falando conosco de Londrina, no Paraná, também estudante de graduação em odontologia. Segundo ela, tem um grande interesse na área de harmonização orofacial, tá? Que gostaria de trabalhar nessa área e gostaria de saber quais são os seus conselhos, de acordo com a sua vivência, para uma pessoa como ela que está querendo, ainda é graduanda, né? Então ainda tem um caminho. Quer mexer com a harmonização. Tem um caminho longo ainda pela frente, né? Vai ter que passar pela graduação, tudo, mas o que quer. É o sonho dela no futuro, depois que se graduar. Sim, sim. Eu acho que a coisa mais importante que tem para a gente poder mexer com beleza chama-se ética, seriedade e não trabalhar com moda. Né? Eu falo que eu tenho um lema, Rodrigo, eu não trabalho com moda, eu trabalho com resultado. E a estética, ela está muito ligada em moda. O que está na moda, o profissional quer e o cliente também quer. E se a gente não for muito correto, a gente acaba embarcando nessa canoa furada, que eu chamo canoa furada, né? Porque nem sempre aquilo que é a moda é aquilo que é o mais conveniente para o nosso cliente. Então, o meu conselho é trabalhar de uma forma séria, focando naquilo que realmente existe como resultado, não aquilo que apareceu hoje na revista e que todo mundo quer. Esse, para mim, é o maior conselho quando a gente mexe com beleza. Estamos aqui também com a Ianca Kawage, ela está falando conosco de Cuiabá, Mato Grosso, também te parabenizando, gostou demais da aula. Obrigada, agradecendo que nós demos um tempo para ela anotar, de tirar foto das redes sociais. Obrigado. A gente pede, porque senão você sai correndo aí pela sala fora para pegar celular, pegar coisa, cai e depois machuca. Tá? Então a gente dá um tempinho para isso. Ela tá querendo saber de você também a seguinte opinião. Eu tenho percebido ultimamente, principalmente no Instagram, uma certa padronização de contorno facial nos procedimentos de harmonização orofacial. Como se tivesse uma mesma metodologia, receita para todo tipo de perfil de rosto. Você concorda com isso? O que você acha em relação a isso? Principalmente em questão, na questão labial. É o que Ianca está querendo saber sua opinião em relação a isso. Ianca, é tão difícil eu te responder isso, porque, por exemplo, assim, quando a gente vê no Instagram uma foto, né, nas redes sociais, normalmente as fotos são as fotos boas, ninguém vai mostrar a foto ruim, né? Só mostra a boa. E a boa sempre vai ser um pouco mais o exagero, porque a foto vai aparecer sempre mais quando tem exagero do que quando tá uma coisa mais natural, né? O que eu posso te aconselhar é o seguinte, como eu tenho vivenciado
esse mundo aí há uns 4, 5 anos, né? Eu tenho encontrado no meio do caminho muita gente que fez harmonização e que realmente se sentiu completamente diferente e pessoas ficaram tristes, deprimidas e até mesmo deixaram de sair de casa até achar que estão acostumando com aquele rosto novo, né? Então, acho que as pessoas exageram, sim. O exagero está no lado comercial do profissional, que às vezes acontece, infelizmente, né? Mas o exagero também está no próprio cliente. Porque às vezes a autoestima dele está tão ruim, tão baixa, que ele acha que ele vai chegar ali, não, coloca aqui, pode fazer, não, pode colocar mais. Às vezes ele nem está se observando, mas ele está tão desesperado que a autoestima está baixa que ele acaba, às vezes, entrando nesse padrão exagerado, né, da harmonização. Mas eu acho que as pessoas estão muito conscientes, eu não tenho visto muito esse excesso, não, sabe? Eu acho que as pessoas têm feito trabalhos muito bonitos. Sinceramente, acho mesmo. Mais uma pergunta, Patrícia Cavalcante, também te parabenizando, nos parabenizando. Obrigado, Patrícia, pela mensagem carinhosa, inclusive, você mandou uma mensagem antes aqui pra gente. Muito obrigado, tá? Mas vamos à pergunta. Professora Ludmila, que aula sensacional. Muito obrigado pela aprendizagem de hoje. Estou aqui falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Confesso, inclusive, que irei assistir novamente a aula. Que bom, eu acho que vale a pena assistir mesmo. Que bom, né? Que bom. Que bom, né? Gostou mesmo. E quer saber do seguinte de você, professora, muitas vezes na odontologia é comum os nossos pacientes chegarem aos nossos consultórios, já querendo impor um tratamento. Sim. Aquele velho famoso Google, Dr. Google. É verdade. Eu gostaria de saber se na sua área, no seu consultório, nas suas consultas, se isso acontece também e como você consegue trabalhar para evitar esse tipo de situação. Muito obrigada e boa noite e parabéns novamente. Patrícia Cavalcante, do Rio Grande do Sul. Patrícia, isso acontece todos os dias, isso acontece até hoje comigo, com toda essa experiência que eu tenho, com esse tanto de tempo, né? O cliente realmente ele vem através do Dr. Google, ele vem através do celular, ele traz o celular e te mostra o que ele quer, ele não quer ser avaliado, ele quer ficar igual a alguém que ele viu. A gente tem que ter uma maturidade muito grande para poder saber lidar com isso, porque vai ter o cliente que, se a gente não fizer o que ele quer, ele vai embora. Então, assim, o meu perfil sempre foi, desde a época que eu nem mexia com beleza, que eu mexia com os meus doentes, depois eu passei para o mundo da pele, né? Eu sempre fui muito assim, muito séria com a minha postura, muito séria com o meu nome, né? Porque a gente não pode brincar com o nome da gente, né? Então, assim, eu nunca fui muito assim, olha, fulana, eu vou fazer isso porque isso é o conveniente, isso é o saudável, eu não posso ultrapassar limites, eu não posso arriscar. E aí essa pessoa pode virar e falar assim, ai, doutora, eu vou ficar aqui e vou realmente ficar aqui com a senhora, porque eu tô achando a senhora muito séria. Mas tem um cliente que vai levantar e vai embora, e ele não vai ficar. Então, isso depende da gente, sabe? Eu tenho muitas alunas que são inseguras, porque são novinhas, às vezes elas me ligam, professora, pelo amor de Deus, mas como que eu vou conversar assim com o cliente? Eu falei, mas o cliente, ele está mandando no tratamento, e quem manda no tratamento é o profissional, gente. Se a gente quiser tiver essa vaidade de ser chamada de doutora de verdade, né? A gente precisa ter postura. Então, e com isso a gente perde uns, mas a gente ganha tanto que aquele que perdeu não era para ser nosso. Então a gente tem que desapegar um pouquinho. Mas isso eu falo não é só porque hoje eu tenho mais maturidade. Eu sempre fui assim, não quer, não, tem que ser assim. Se não for desse jeito, eu não vou ultrapassar o limite que eu posso passar. E esse cliente tem que escolher, né? É a postura muito mais nossa do que dele, né? Concordo plenamente, plenamente. Tem isso demais. Ludmila, quando a aula é boa, o tempo passa e a gente nem vê. Acabei de olhar o relógio aqui, faltam já são quase 10 horas. Né? Quase 10 horas da noite, não é isso? Falei demais. Nós abusamos demais da sua paciência, do seu tempo. Te agradeço demais. Parabenizar você pelo belíssimo trabalho, tá certo? Obrigada, e espero que seja a primeira de várias vezes que você esteja aqui. Com certeza. Depois a gente volta mais. Viu? Em nome do nosso Rodrigo, projeto. eu agradeço. Parabéns, viu? Parabéns até para eu conhecer o canal, eu não conhecia direito, então é uma oportunidade também para mim.
tá? Sucesso, continua tendo sucesso, né? E obrigada, tá, gente? Obrigada para todo mundo. Obrigada pela paciência, né, de ficar aqui até essa hora. E depois a gente se vê mais e eu estou disponível aí nas minhas redes sociais e no telefone que eu deixei do WhatsApp, tá? Tem dessa de paciência, não. Eu repito para você, a hora passou, a gente nem viu. Agora que eu até assustei aqui. Agora já 3 minutos para as 22, né? Na hora que eu vi, falei, opa. Mas é assim mesmo. Nós que te agradecemos mais uma vez, tá, Ludmila? Parabéns. Um beijo para todo mundo. Que você continue aí com esse trabalho sério e com toda essa dedicação. A gente percebe até na sua voz, no seu olhar, o quanto que você domina e ama a sua área de atuação. Parabéns. Adoro. Viu? Obrigada. Sem amor, a gente não consegue fazer nada, né? Eu acho que não tem como, né? Imagina você ter que acordar todo dia para exercer uma profissão se você não a ama. Né? Né? Meu Deus do céu. Né? Bom, agradecer mais uma vez a professora Ludmila Bonelli, tá certo? Pela apresentação fantástica, pela noite de aprendizagem, esperando que ela retorne o mais brevemente possível aqui no nosso projeto. Agradeço também de maneira especial você, que está aí do outro lado, o web espectadora e o web espectador, por também estar aqui conosco até esse momento. Retomo aquilo que eu disse lá atrás para vocês, né? Só para recordar. Atenção para você que está assistindo a aula ao vivo pela plataforma. Nós estamos nos aproximando do final da live. Assim que a live terminar, você então vai esperar 30 minutos. Passados os 30 minutos, você vai acessar a página dentallearnchannel.com.br. Deixa eu colocar o endereço aqui de novo, para ficar fácil, né? Você vai, então, acessar dentallearnchannel.com.br, vai entrar na página principal da Dental Learn Channel, lá no canto superior direito da página, onde tem 3 traços, você vai clicar em certificados, depois em certificados disponíveis, que o certificado vai estar lá para você. Atenção agora para você que está assistindo a aula no modo gravado, atenção para quem está assistindo a aula gravada. Você vai perceber que a barra que eu falei aqui embaixo, ó, essa barra deve estar quase que totalmente completa de azul. Assim que a aula terminar, a barra vai ficar completamente azul e a palavra certificado, que está aqui logo abaixo da barra, essa palavra certificado vai ficar em azul também, basta você clicar na palavra certificado para que você tenha acesso ao mesmo, tá certo? A você que está nos acompanhando no YouTube e no Facebook, faça o convite aí, ó, tá passando agora na tela, ó, www.dentallearnchannel.com.br. Se inscreva lá na nossa plataforma, porque os certificados só são emitidos para aquelas pessoas que assistem às nossas aulas pela plataforma. Tanto faz ser ao vivo, tanto faz ser a aula gravada, tá bom? Então, inclusive, além dessa belíssima aula da Ludmila, nós temos lá hoje mais de 360 aulas, também de professores do mesmo tipo, mesmo naipe, que a nossa querida Ludmila, tá certo? Então, um abraço, beijo, Ludmila. Obrigadão mais uma vez, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Nós te agradecemos. Fiquem em paz com Deus, todos vocês, tá certo? E até segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília. Enquanto isso, vão aí, como é que chama? Maratonando todas as demais aulas que estão lá na plataforma. Isso mesmo. Tchau, gente. Um abraço. Até logo. Valeu, Ludmila. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo.